buscar a face do Senhor em oração mais uma vez? Deus bendito, Pai, Filho e Espírito, que privilégio podemos nos reunir como povo do Senhor, igreja comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo, que é chamada família de Deus, e que se reúne aqui para adorar, bendizer ao Senhor, por tudo que o Senhor é, mas também pela operosidade do Senhor em nos conceder tão grande salvação. Recebe a adoração do teu povo, Pai. Nós bendizemos ao Senhor em louvor pela nossa igreja mãe, a Igreja Batista da Graça, que esse final de semana teve um momento tão especial de reconhecimento da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da dádiva do Senhor, ao celebrar os 25 anos de ministério do pastor Gilson Santos ali naquela congregação. Nós te bendizemos, Pai, porque temos um ótimo, excelente modelo de igreja para seguir. A nossa igreja enviadora, nossa mãe, tem sido abençoada pelo Senhor, guardada, preservada pelo Senhor, e nós reconhecemos isso quando olhamos para a liderança daquela igreja, especialmente na figura do pastor Gilson. Nós oramos suplicantes que o Senhor continue abençoando aquela comunidade, dando mais e mais da graça do Senhor, para que ela frutifique ainda muito, dando muito fruto do testemunho e fazendo que o nome daquela igreja valha realmente Igreja Batista da Graça, que ela seja um testemunho da graça do Senhor. Preserve, Pai. Também suplicamos que nós, filha dessa igreja, enviadas por ela para começar esse trabalho aqui em Jacareí, sejamos também alvo da bênção e da preservação do Senhor. Dá-nos também que sejamos uma igreja fiel, uma igreja bíblica, que exalta acima de tudo o teu nome, o nome de Jesus Cristo, o nome do Pai, o nome do Espírito. Que o Deus Trino seja adorado e glorificado aqui, e testemunhado nesta cidade, testemunhado nesse bairro, que as pessoas conheçam ao Senhor por meio dos testemunhos das pessoas que estão ligadas a esta congregação. Preserva a liderança, concede que nós sejamos homens íntegros, aqueles que estiverem na liderança dessa igreja, irrepreensíveis, segundo o coração do Senhor, que nós possamos conduzir a igreja, os pastores, os diáconos, de acordo com a vontade do Senhor, não por torpe ganância, não por motivações espúrias, mas como servos, cuidando do povo que pertence a Cristo. Preserva o nosso coração. Nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Quero te agradecer pela vida da Juliene, essa irmã tão preciosa, que se dispôs a conduzir as nossas crianças, em prepará-las para louvar ao Senhor com a música. Nós agradecemos ao Senhor pela música. Obrigado por esse presente tão especial que o Senhor deu à humanidade, tão precioso para nós. A música toca os nossos corações de maneira muito singular. Quando nós estamos tristes, ela nos alegra. Quando nós estamos fracos, ela nos fortalece. Quando estamos desesperados, ela nos acalma e nos dá esperança. Por isso nós bendizemos e nós pedimos que o Senhor use o trabalho dessa irmã para afirmar no coração das crianças as verdades do Evangelho, e que elas possam ser instruídas a amar o Senhor acima de todas as coisas. Abençoa o nosso trabalho aqui, Pai. Recebe o nosso trabalho e abençoa, porque ele não é feito nos nossos méritos, não é realizado nas nossas próprias forças, mas é no poder do Espírito, nos méritos do teu Filho amado, que é também no nome de quem nós oramos agora, Jesus o Cristo. Amém. Abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Nós temos considerado o Evangelho de Marcos aos domingos aqui,
E chegamos ao capítulo 6. E nessa noite eu quero considerar com você o trecho que está então do verso 1 ao verso 6 de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ler a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, como revelada pelo evangelista Marcos. A palavra do Senhor diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Nós chegamos a esse capítulo 6 de Marcos, e o evangelista, dando o relato daquilo que ele ouviu, provavelmente do apóstolo Pedro, de como Jesus viveu entre os homens e como ministrou entre os homens, ele vai dar sequência aos atos de Jesus, posteriormente àquela história que reconhecemos na semana passada. O Senhor Jesus, depois de haver expelido uma legião de demônios em Gadara, ele volta, atravessa o mar da Galileia de volta para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, ele cura aquela mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, e também ressuscita a filha de um dos líderes da sinagoga. Jesus operava de maneira assombrosa em Cafarnaum, e era reconhecido um líder, um rabi, um mestre, alguém de autoridade e poder. E as multidões em Cafarnaum admiravam o Senhor e já estavam sempre dispostas a estar com ele e aos pés dele, como nós vimos. Jairo aos pés do Senhor, e aquela mulher que foi lá para agarrar nas vestes dele. E é logo após esses eventos que Marcos vai nos contar então que Jesus, saindo de Cafarnaum, se dirigiu à sua terra onde ele cresceu, Nazaré, na Galileia. Você sabe que Jesus nasceu em Belém, mas ali foi somente o lugar do seu nascimento. Segundo as profecias do Antigo Testamento, segundo a promessa do Senhor, Maria e José se dirigiram a Belém, porque estava acontecendo um recenseamento, e para lá eles foram por causa disso, mas eles não moravam em Belém, não era o lugar de moradia deles, eles moravam em Nazaré, e foi nesse lugar que Jesus foi criado, e é nesse lugar, para essa cidade que Jesus se dirige, nesse momento, a essa altura do seu ministério. O ministério estava bombando em Cafarnaum, Jesus diz: eu vou lá na minha terra agora. E interessante, porque nesse trecho aqui há vários contrastes. Eu espero que você tenha a atenção aí despertada para alguns desses contrastes, mas note como Jesus era amado já a essa altura do seu ministério, porque ele se dispõe a ir para Cafarnaum, aliás, para Nazaré, deixando Cafarnaum, e aqueles discípulos de Jesus, que Jesus havia chamado para segui-lo, se dispõem a ir com ele. Pedro, João, Tiago, a gente não tem a lista completa do nome aqui, mas Marcos vai dizer que os discípulos o acompanharam, deixando
seu trabalho, deixando aquelas suas demandas, e foram atrás de Jesus. Para onde o senhor vai? O senhor vai para Nazaré? Nós vamos contigo. Nós vamos contigo. E Jesus já era então alguém reconhecidamente com poder e autoridade por diversas pessoas, especialmente por seus discípulos, que o seguiram para Nazaré. Mas que contraste quando Jesus chega em Nazaré. Ele chega em Nazaré, e como era do seu costume, aos sábados, ele vai à sinagoga. Vai ensinar na sinagoga. E Marcos vai relatar para a gente que a disposição das pessoas de Nazaré, quando veem o Senhor Jesus na sinagoga, ensinando, é uma disposição de maravilha. É isso que está aí no final, né, do verso 2, aliás, no meio do verso 2, né? Ouvindo, se maravilhavam. Ouvindo, se maravilhavam. Mas preste atenção, porque essa é uma coisa que está acontecendo bastante, né? Aqui já no ministério de Jesus. Nós vemos as pessoas se maravilhando com Jesus. Quando ele cura doentes, quando ele para a tempestade e o mar, quando ele expulsa demônios, quando ele ensina. Mas essa maravilha aqui, dessas pessoas de Nazaré, ela é diferente. Porque não é uma maravilha que se agrada, mas é uma maravilha como se fosse um espanto. Como se fosse algo impensável. E por quê? Eles, na verdade, aqui, a palavra maravilha, ela seria muito mais bem compreendida, traduzida dessa maneira. Eles se espantaram. Eles não podiam acreditar naquilo que eles estavam vendo. Como assim? Como assim? O que está acontecendo aqui, gente? Qual é o motivo da maravilha do povo de Nazaré? Qual é o motivo da maravilha do povo de Nazaré? É um espanto, na verdade. É uma falta de confiança nos seus próprios olhos. Eles estão vendo um ensino e eles não conseguem compreender como que está acontecendo aquilo na frente deles. Por alguns motivos. Por alguns motivos. Especialmente 2 motivos que Marcos vai relatar para a gente no verso 2 e no verso 3. O motivo primeiro era a humildade do Senhor Jesus. A humildade do Senhor Jesus. Olha a pergunta que o povo de Nazaré faz. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem essas coisas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro? A palavra carpinteiro aqui, irmãos, ela é, na verdade, né, uma palavra que se relaciona àquele que trabalha com construção. Não pode ser alguém que trabalha realmente com madeira, um carpinteiro, mas pode ser também um pedreiro, né, alguém que constrói com pedras. Mas o fato é que Jesus, em Nazaré, é reconhecido como um construtor. E não é nem o chefe dos construtores, esse é o arquiteto. O chefe dos construtores é o arquiteto. Jesus é só um construtor. Seja carpinteiro ou pedreiro, ele é alguém que constrói. E nesse sentido, então, ele é um trabalhador que trabalha com suas mãos. Não é alguém que recebeu a instrução dos rabinos. Não é alguém que recebeu a instrução para o ensino na sinagoga. Jesus é só um trabalhador manual. É só um trabalhador comum à visão dos homens e mulheres de Nazaré. E por isso eles estão espantados. Como assim? O que está acontecendo aqui? De onde que vem tudo isso? Isso aí é um carpinteiro, esse cara é construtor. Como que ele consegue ensinar desse jeito? Quem que ensinou ele?
Ele não foi na escola dos profetas. Ele não foi na escola dos rabinos. Sejam eles saduceus ou fariseus. Não recebeu treinamento formal. Muito pelo contrário, o treinamento que ele recebeu foi o mesmo que o seu pai lhe deu, de construtor. Alguém que trabalha com suas próprias mãos. Alguém que está na mais baixa ordem da classe social. Assim como hoje ainda. Os trabalhadores manuais continuam sendo aqueles mais mal pagos. Eu costumava brincar com as minhas filhas, né? Quando a gente começava a instruir elas e introduzi-las no serviço doméstico, né? Então pega a vassoura aí e varre. Aí varria mal varrido, né? Aí falava, varre de novo. Aí o pai, né, meio bravo, chegava assim, olha, é o seguinte, a verdade é uma só. A pessoa que ganha menos na classe de trabalho é o faxineiro. Então se você não puder nem varrer um chão, é o seguinte, você vai morrer de fome. E aí então elas ficavam assim, é mesmo? É. Mas qual que é a minha questão? Que até hoje esses trabalhadores manuais são muito mal pagos e mal vistos pela sociedade. Isso não é de hoje, não começou agora, sempre foi assim. E nos dias de Jesus era assim. Jesus, sendo um construtor, era visto como alguém que não tinha condição de ensinar na sinagoga, ainda mais da maneira que ele ensinava. Como assim? Como assim? A humildade de Jesus espantou os nazarenos quando ele ensinou. Ficou espantado, porque ele era alguém humilde, de baixa classe. Não só humilde aqui, eu não estou simplesmente conectando humildade com pobreza, como muitas vezes nós vemos. Há muitos pobres orgulhosos. Muitos pobres orgulhosos. Mas o Senhor Jesus era de fato humilde. De fato alguém com o coração servil. Alguém que não se impunha orgulhosamente sobre os outros. Era alguém manso. Os nazarenos então ficaram perplexos. Como é que ele está ensinando desse jeito? Mas o outro fato que leva ao espanto é a familiaridade. Além da posição do Senhor Jesus de ser alguém humilde, a familiaridade que os nazarenos tinham para com ele, deixam eles também perplexos com o ensino de Jesus. Olha aí o que o texto diz, verso 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Os nazarenos estavam familiarizados com Jesus. Eles conheciam Jesus, viram Jesus crescer. Viram Jesus jogando bolinha de gude, jogando bola, sei lá qual que eram as brincadeiras do século I, que as crianças na Judéia ou na Galiléia brincavam. Mas eles viram Jesus, menino, crescendo. Estavam familiarizados, conheciam a sua mãe, conheceram seu pai, conheceram os seus irmãos. E aqui um parêntese óbvio que eu não posso deixar passar, né? Jesus tinha irmãos. Obviamente indicando para a gente aqui que Maria não permaneceu virgem perpetuamente, mas que Deus, né, abençoou a sua relação matrimonial com José, concedendo-lhes filhos. O apóstolo Paulo vai dizer, né, quando ele foi visitar a Jerusalém, ele se encontrou com Tiago, o irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos. E os nazarenos então conhecem a família de Jesus. Conhecem sua mãe, conhecem seus irmãos. E nós não temos muitas informações detalhadas a respeito da família de Jesus, nós temos algumas.
Nós vemos, por exemplo, os evangelistas, como João, dizer que os irmãos de Jesus não criam nele no começo do seu ministério. Nós temos também outra informação importante, de que o Senhor Jesus viveu em Nazaré até perto dos seus 30 anos, que foi quando ele começou o seu ministério. Mas nós não temos muitas informações da família de Jesus, e quem eram essas pessoas. Mas o fato é que eles eram pessoas comuns. Provavelmente os irmãos de Jesus também, sendo filhos de construtores, também eram construtores. A história se moldou dessa maneira, né? Os pais passavam os seus ofícios para os filhos. Os filhos faziam aquilo que os pais faziam, realizavam e ensinavam para eles. Hoje que a gente vive num mundo onde o adolescente, jovem, ele pode ter aí todas as opções que ele quiser. O que você quer fazer, meu filho? Escolhe aí. É tanta opção que fica perdido e não faz nada, né? Está 40 anos lá morando na casa da mãe e do pai. Mas não é esse o alvo do nosso sermão aqui agora. Provavelmente esses meninos, irmãos de Jesus, homens, irmãos de Jesus, também eram construtores e conhecidos da sua região, da sua cidade. As irmãs de Jesus não vivem aqui entre nós? Eles conheciam. E por mais que a gente não tenha muita informação sobre eles, a gente tem uma, que eles eram pecadores. Isso a gente pode ter certeza. Só o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Só o Senhor Jesus foi concebido de forma impecável, sem pecado. Jesus é diferente dos seus irmãos. E se Jesus já era alguém que deixava eles incomodados, imagina seus irmãos. Esse cara é irmão do Tiago, é irmão de Judas, é irmão de José. Não pode ser tão diferenciado assim. A maçã não cai tão longe da macieira. Não pode ser. Familiaridade. Familiaridade. Eles estavam acostumados com o Senhor Jesus. Acostumados com Jesus. Imagina, 30 anos, irmãos. 30 anos o Senhor Jesus morou em Nazaré. Ele já era um homem formado quando saiu dali. E agora nós temos os nazarenos diante de Jesus, ouvindo o seu ensino na sinagoga e não acreditando no que os seus ouvidos ouvem e no que os seus olhos veem. Como assim? Que absurdo. Que absurdo. Eles estão espantados. E o final do verso 3 é talvez o mais desafiador dessa passagem. E escandalizavam-se por causa dele. Você nota então que a maravilha do povo de Nazaré não era uma maravilha de alguém que está atraído, de alguém que está interessado, de alguém que está maravilhado, deslumbrado, mas é alguém que está se escandalizando. Já viu alguém escandalizado? Aquela notícia que arrepia todos os cabelos do corpo. Não acredito. É isso que está acontecendo. Eles não estão maravilhados porque estão gozando, estão jubilando, estão se alegrando no Senhor Jesus, mas eles estão escandalizados. Como assim? O filho de Maria está ensinando aqui na sinagoga, ensinando desse jeito. Como assim? Meus irmãos, existem muitos textos tristes na Bíblia. Muitos textos tristes na Bíblia. Nós temos a grande tristeza de ver a descrição do que aconteceu no Éden, no capítulo 3 de Gênesis. Quando a serpente tenta Eva e ela aceita o desafio da serpente e, quebrando o mandamento do Senhor, corrompe e leva o seu marido a corromper toda a humanidade, se pondo em rebelião contra Deus. Nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos
a transformação da Terra Santa em Sodoma e Gomorra, no livro de Juízes. Nós temos a queda do rei Davi. Obviamente, nenhum texto é mais triste do que a morte do Salvador na cruz. Mas esse trecho do Evangelho de Marcos, ele é especialmente triste. O Senhor Jesus, que é recebido e amado em Cafarnaum, é recebido e desejado em Cafarnaum, recebido e seguido pelos cidadãos de Cafarnaum. Agora, na sua terra, ele causa escândalo. Causa escândalo. E as pessoas não creem nele. É esse o motivo maior do porquê eles estão escandalizados. Eles não criam no Senhor Jesus. Não havia crença nele. Esse é o que o evangelista vai dizer no verso 6. Eles tinham incredulidade no seu coração. Eles não podiam conceber que aquele rapazinho que eles viram crescer, que era um simples construtor, pudesse operar milagres, pudesse fazer tantas coisas extraordinárias, sobrenaturais, e ter tamanha autoridade no seu ensino. Agora, note que o ensino de Jesus, nós já vimos um pouco do qual é. Você se lembra do capítulo 1 de Marcos, qual era o ensino do Senhor Jesus? Que era o mesmo ensino do profeta anterior, João Batista. Se arrependa e creia. Se arrependa e creia. E talvez esse seja o grande motivo de escândalo. Porque Jesus, colocado ali na sinagoga, desafiou aqueles homens e mulheres de Nazaré. Se arrependam e creiam. E agora eles estão escandalizados. Como assim? Se arrependa e creia. Papo é esse para cima de mim? Você, carpinteiro. Você, filho de Maria. Você, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Suas irmãs estão tudo aqui, a gente conhece sua família, rapaz. Papo é esse? Se arrependa e creia. Para cima de mim, conheço sua família. Conheço você. Você é só um carpinteiro. Você é só um homem. Eles estavam escandalizados com o ensino de Jesus. E se o ensino de Jesus escandalizou aqueles homens, de uma maneira que eles estavam escandalizados, estupefatos, atônitos, a incredulidade de Nazaré maravilhou o Senhor Jesus. É assim que o evangelista Marcos termina a perícope. Jesus admirava-se da incredulidade deles. Como pode vocês serem tão cegos? Como pode vocês serem tão surdos? Como pode vocês terem um coração tão duro? Como? O Senhor Jesus faz o uso de provavelmente um provérbio que havia naqueles dias, um ditado que era muito utilizado nos seus dias, para ilustrar essa situação. No verso 4, Marcos vai dizer que Jesus disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. É interessante a gente notar essa questão do desprezo daquilo que nós estamos familiarizados, não é? Por que é que a gente faz assim? Isso é fruto da nossa inveja e do nosso orgulho. É isso que é. É por isso que a gente despreza aqueles que estão se destacando ao nosso redor. Porque se ele é do nosso meio, se ele é da nossa gente, ele não pode ser melhor que eu. Ele não pode ser maior do que eu. Ele tem que ser igual ou menor. Maior nunca.
tem que ser igual ou menor. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus está se destacando em Nazaré. E a inveja deles, o orgulho deles, fazem o escandalizar, e Jesus revela isso para eles. Vocês estão orgulhosos e invejosos, e por isso não me recebem. Estão motivados simplesmente pelo olhar que vocês têm de vocês mesmos. E incrédulos não me aceitam. Incrédulos não me aceitam. Marcos vai então dizer que, por causa disso, por causa dessa incredulidade, por causa dessa falta de visão, dessa falta de audição, o Senhor Jesus pôde fazer ali poucos milagres. Poucas coisas miraculosas o Senhor realizou em Nazaré. E aqui, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado ao considerar essa afirmação. Porque muitos vão dizer então que, então se, como o povo de Nazaré não tinha fé, os milagres não foram concebidos. E é a fé então que permite que milagres sejam realizados. O poder então está naquele que exerce fé ou não. E aí Jesus precisa ficar esperando. Bom, deixa eu ver se eles creem ou não, né? Se eles crerem, eu realizo milagres. Se eles não crerem, eu não realizo nada. Como se Jesus então fosse uma marionete. E é justamente essa é a maneira de pensar dos judeus, e justamente porque essa era a maneira de pensar dos judeus, que o Senhor Jesus se rejeita a fazer milagres naquele local. Lembra do ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, quando ele está falando de como a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem, como a força de Deus é diferente da força do homem, e Deus então decretou salvar os homens pela loucura do Evangelho, dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Naquele trecho inicial do capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que os judeus pedem um sinal. Eles esperam um sinal. E eles querem sinal. Por quê? Porque aquele que espera sinal, aquele que deseja sinal, ele está colocando justamente nessa posição de alguém que é orgulhoso, de alguém que é maior e de alguém que é invejoso. E ele diz assim: sou eu que julgo quem é Deus ou não. Sou eu que faço o julgamento. Então vai o seguinte, faz aí um milagre aí para mim, para eu ver. Esse milagre aí é mais ou menos, não gostei não. Quero um outro mais desafiador. Isso aí o ilusionista faz também. Não, agora expulsa demônio. Isso aí não sei não. Isso aí acho que estava com cara de falsificação. E o incrédulo, ele se acha o dono do mundo. E ele quer julgar todas as coisas de acordo com a sua própria loucura. E Jesus não se submeteu a isso, a loucura dos nazarenos. Vocês são incrédulos? Vocês vão morrer na sua incredulidade. Não vou fazer nada aqui entre vocês. Não sou macaco de circo para ficar aqui fazendo pirueta para ver se vocês se agradam ou não de mim. A incredulidade deles admirou o Senhor Jesus a ponto dele não fazer ali muitos milagres. A que contraste que nós vemos das outras histórias que nós já vimos até aqui. O Senhor disposto. A última história do Senhor com Jairo, quando os servos de Jairo chegaram a ele e disseram: Senhor, sua filha já morreu. Aliás, Jairo, sua filha já morreu, deixa o Senhor em paz. E Jesus: Jairo, não perca a esperança, apenas creia. Apenas creia. A disposição do Senhor em salvar, a disposição do Senhor em curar, a disposição do Senhor em libertar. Que contraste com a terra onde Jesus foi criado. Nazaré é uma terra seca, e por isso a tristeza. Por isso a tristeza. Porque eles não puderam reconhecer que o próprio Deus estava no meio deles. Eles só puderam ver aquilo que os seus olhos viram. Não tiveram seus olhos abertos para ver que Jesus não é simplesmente homem, não é apenas um homem, mas Ele
é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, e é assim que o Evangelho começa. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a própria divindade. E meus irmãos, essa é a grande afirmação que nós temos e defendemos no cristianismo. Jesus de Nazaré, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e também que tinha muitas irmãs. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus é a pessoa que tem em si duas naturezas: natureza humana e natureza divina. E os cristãos têm defendido isso ferrenhamente por toda a sua história. Que em Jesus, na pessoa do Cristo, estão unidas a natureza humana e a natureza divina, de formas inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Na pessoa do Cristo, a natureza divina e humana não se confundem. Na pessoa do Cristo, a natureza divina e humana não mudam. Na pessoa do Cristo, a natureza divina e humana não se separam. E na pessoa do Cristo, a natureza divina e humana não se divide. Inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Unidas naquilo que a teologia vai chamar de união hipostática, união das naturezas do Redentor. Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, plenamente Deus, plenamente homem. Mas os nazarenos não conseguiram ver isso. E sabe o que é triste, irmãos? Que 2000 anos depois, as pessoas têm mantido a sua incredulidade nos mesmos moldes. Muitos estão chocados com a humildade de Jesus. Como assim? Um rei que se deixa morrer. Como assim? Um soberano que é humilde judeu, carpinteiro, construtor. Como assim? Não faz sentido. Um líder tem que ser forte, um líder tem que ser firme, um líder tem que ser ousado, um líder tem que ser bravo. E bravo eu digo em termos de coragem. Tem que demonstrar sua força, sua autoridade. Como assim? Um líder que é manso e humilde. Como assim? Alguém que domina sobre todas as coisas e se dispõe sempre à paz e à reconciliação. Não, esse eu não quero não. Não. A humildade do Senhor continua escandalizando pessoas. A humildade do Senhor continua escandalizando. Mas não só a humildade, a familiaridade também continua escandalizando pessoas. Na sua incredulidade, as pessoas se escandalizam com a familiaridade com o cristianismo. O Brasil é um país que se diz cristão, e todos acham que conhecem a teologia cristã e o Cristo das Escrituras. Não é o ditado preferido do brasileiro? Eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Eu estou nessa parada aí, eu conheço. Isso aí está comigo mesmo. Eu conheço tudo. Por ter nascido num país cristão, o brasileiro acha que ele está familiarizado com Cristo. E quando ele é confrontado com a realidade de quem Cristo é, ele diz: não, esse não. Esse me escandaliza. Arrependimento e crença, fé, perseverante, deixando tudo e o seguindo, não. E a familiaridade, então, tem feito homens e mulheres demonstrarem a sua face hostil ao Cristo Jesus. Não é isso que nós vimos na abertura da última Olimpíada? Onde aqueles organizadores misturaram
o Senhor e os seus discípulos na cena linda da ceia, com um Deus da promiscuidade e da imoralidade, com Baco. Coisa absurda, porque eles sabem que o cristianismo é humilde, é pacífico, porque eles sabem que o cristianismo está na mente e no consciente das pessoas. Eles demonstram a sua incredulidade dizendo: o que é isso que está acontecendo? E meus irmãos, notem como isso é doido, porque não há como negar a influência de Jesus de Nazaré nos 2000 anos de história do cristianismo. Mas mesmo assim, a incredulidade das pessoas continua se manifestando. Não quero Jesus, não quero esse líder humilde e que tem desejo de receber a todos. Não quero, eu o rejeito. Nesse sentido, há um desafio aqui especial para nós. E eu quero chamar sua atenção para isso. O apóstolo João, no texto que nós lemos no capítulo 4 da sua primeira epístola, está dizendo dos perigos de quando nós não conhecemos Jesus. Ele vai dizer: olha, tome cuidado, porque está surgindo gente aí dizendo que Jesus não veio em carne. E sempre tem alguém para tentar nos desviar do ensino correto de quem Jesus é. Dessa realidade de que Ele é Deus, homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Nos últimos anos, no século passado, no final do século XIX, início do século XX e diante do século XX, uma teologia nefasta, maldita, entrou no círculo protestante, defendendo que Jesus abriu mão da sua divindade, que na encarnação, ao se fazer homem, Jesus abriu mão de ser Deus. Os liberais defenderam isso. Não, quando Jesus se torna homem, ele abre mão da sua divindade. E sabe o que é pior? Eles fazem isso usando a Escritura. Eles vão pegar o capítulo 2 de Filipenses e vão dizer que, está vendo? Aqui está escrito que Jesus se esvaziou. E se ele se esvaziou, então é porque ele abriu mão dos seus atributos divinos. Mas que bobagem. Isso é o exercício mais imbecil de leitura que eu já vi na minha vida. Porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai dizer que Jesus se esvaziou e assumiu a forma humana. E a definição, então, do esvaziamento de Cristo é o fato dele ter se humilhado. Aquele que é o Criador dos homens se fez homem. Aquele que é o Criador de todas as coisas se humilhou, se tornando criatura. E esse é o esvaziamento. Essa é a humilhação. E vai dizer que ele se fez em forma de escravo, de servo, um servo obediente até a morte de cruz. Mas é esse mesmo Paulo que vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É Paulo e os apóstolos e os profetas que vão dizer que ele é aquele que fez todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. São os apóstolos e os profetas que vão dizer que ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus, homem, Jesus de Nazaré. E o desafio para vocês é esse, irmãos. O desafio para nós é esse: enxergar a glória de Deus em Cristo. Ver que naquele homem do primeiro século, nascido numa estrebaria, deitado numa manjedoura, controla o universo. Dormindo no barco, ele faz a tempestade surgir e quando acorda ele dispara. É Ele. Ele é o próprio Deus. Posso ouvir um amém? Ele é Deus, Jesus é Deus e por isso Ele pode nos salvar, por isso Ele pode nos limpar, por isso Ele pode nos receber e nos reconciliar com Ele mesmo, porque Ele é Deus. Jesus não abriu mão da sua glória, mas Ele é a união
da glória com o inglório. Ele é, ao mesmo tempo, imortal e mortal. Onisciente e limitado em conhecimento. Onipresente e limitado fisicamente. Onipotente e limitado nas suas forças. Porque Ele é Deus homem. E sendo Deus homem, pode fazer propiciação por nós. Porque só o homem pode pagar a dívida do homem. E só Deus pode fazer uma oferta que dure eternamente. Nós precisamos do Deus homem. Nós confessamos o Deus homem. E a Ele nós concedemos então glória, honra e louvor. Porque como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos para ver a glória do Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa quadra, nesse lugar pequeno. Num bairro, de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Num país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento. E que difícil é para nós enxergar que nós somos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Senhor, abre os nossos ouvidos pelo poder do Teu Espírito. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que nós saibamos quem é Jesus, para que nós estejamos prontos para responder quem é Jesus e por que nós estamos maravilhados por Ele. Enche o nosso coração desse desejo, que o nosso prazer esteja em Cristo. E assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos por Cristo. Pai, não permita que nós sejamos como aqueles de Nazaré, que tendo visto, que tendo ouvido, rejeitaram, negaram, se escandalizaram. Tem misericórdia de nós aqui, Pai. Concede-nos fé, quebra o nosso coração. E sendo nós fiéis ao Senhor, crentes em Jesus, nós possamos ver as maravilhas do Senhor. Que o Senhor realize entre nós, os fiéis, muitos milagres, muitas maravilhas, porque nós confiamos a nossa vida plenamente em Tuas mãos. E sabemos que o Senhor tem o que é melhor para nós. Recebe o Teu povo, Pai. Age em nós. É a nossa oração, confiados plenamente em Jesus de Nazaré, Deus homem. Amém.